Autoridades. Pois não? Tudo certo? Vamos lá. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre dá boas-vindas a todos neste ambiente virtual, onde será realizado o webinário intitulado Flexibilização dos procedimentos de audiência de instrução. Uma realização do Tribunal de Justiça do Estado do Acre através da Escola do Poder Judiciário ESJUD. O evento é destinado a magistrados e assessores jurídicos, analistas e técnicos com a função de assessor e lotação em unidades judiciárias de primeiro e segundo grau. O tema abordado será audiência de instrução, flexibilidade procedimental, um novo enfoque para o estudo do procedimento em matéria processual. E como formador, teremos o doutor Fernando Fonseca Gajardoni. Inicialmente, registramos e agradecemos as autoridades que compõem o dispositivo de honra virtual. Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Laudivon Nogueira. Coordenadora científica da ESJUD, juíza Zenice Cardoso. Magistrado anfitrião desta tarde e mediador dos trabalhos, doutor Marcelo Carvalho, que é juiz de direito titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco. E ainda contamos com a presença do nosso convidado de honra e palestrante desta tarde, juiz de direito Fernando Fonseca Gajardoni. Agradecemos ainda as presenças dos magistrados e servidores que estão aqui conosco na plataforma Ciscoebex e ainda pelo YouTube, bem como a equipe técnica da ESJUD. E para dar boas-vindas a todos os participantes, tem a palavra a coordenadora científica da ESJUD, doutora Zenice Cardoso. Boa tarde a todos os colegas, servidores, desembargador Laudivon, doutor Marcelo, professor Gajardoni, sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual da ESJUD. O nosso diretor da escola, desembargador Roberto Barros, ele está em férias, mesmo assim estaria presente no evento, mas há pouco me ligou dizendo que teve um contratempo e pedindo que eu fizesse um agradecimento especial aí ao Dr. Gajardoni, agradecesse a sua disponibilidade de estar conosco mais uma vez, agora virtualmente, né? Dizer o quanto é importante a sua presença aqui conosco para a escola, quer porque acho que o senhor fez parte aí da formação de muitos de nós, né? Enquanto alunos, quer porque seja nossa referência doutrinária aí nos textos que redigimos diariamente, quer porque sejamos seus seguidores nas redes sociais, né? No meu caso, eu me enquadro aí nas 3 hipóteses, né? Fui aluna, então o senhor também tem uma parcela de responsabilidade em estar aqui hoje. É minha referência bibliográfica enquanto processualista e também sou sua seguidora aí nas redes sociais, né? Então, por tudo isso que o senhor representa, a escola está muito feliz em tê-lo aqui conosco novamente, né? É sempre um presente para nós que somos de vara civil, que estamos o tempo todo lidando com o processo, tê-lo conversando conosco, né? Gostaria de fazer uma referência de que esse público hoje, propositadamente, ele está com uma certa restrição, né? Porque a gente fez questão de que participassem somente as pessoas que estão afetas a processo civil, que estão trabalhando com o processo hoje, para que ao final a gente possa fazer perguntas e ficar à vontade para conversar sobre o assunto. Agradeço, então, em nome do desembargador Roberto, seja muito bem-vindo, muito obrigada e bom proveito a todos nós. Tem a palavra o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Laudivon Nogueira. Boa tarde a todos, cumprimento os colegas que estão a assistir esse webinário, cumprimento a coordenadora, o vice, cumprimento o nosso coordenador desse evento, o Marcelo Coelho, e cumprimento o nosso professor, nosso estimado professor, já esteve conosco outra oportunidade, seja bem-vindo a mais esse evento. E quero registrar que é uma satisfação, né, de estarmos discutindo sobre um tema muito relevante nos dias que nós estamos vivenciando, né, e que nos causa certa perplexidade e apreensão
para exercer as nossas atividades no nosso dia a dia. Nós temos regras muito bem definidas sobre o procedimento, sobre o processo, e de uma hora para outra nos vimos desafiados a adotar novos caminhos diante desse cenário da pandemia do coronavírus. Então, é muito oportuno, né? Muitas perguntas nos chegam, com certeza o professor, melhor do que ninguém, é estudioso do assunto, saberá trazer luzes sobre os alunos. Somos nós aqui neste dia de estudo. Então, quero parabenizar a escola pela iniciativa e desejar um excelente retorno, embora virtual, ao nosso professor Fernando Gagliardoni, e espero que retorne aqui presencialmente na primeira oportunidade que for possível. Então, com isso, eu desejo um excelente evento a todos. Muito obrigada, desembargador Laudivon. Agradecemos e registramos a presença dos magistrados Admaura Cruz, Marcos Tadeu, Olívia Ribeiro, Zenice Mota, Clóvis Lodge, Adamácia Nascimento, Joelma Nogueira, Mahá Manasfi, Thaís Calil, Zenair Bueno e também doutor Eric Farrá. Realizada esta primeira fase de abertura, nós agradecemos mais uma vez às autoridades do dispositivo de honra virtual e vamos iniciar a apresentação do tema. Antes de passarmos a condução ao magistrado anfitrião, é importante esclarecer que, neste formato de webinário, os participantes permanecem com o áudio e vídeo fechados, devendo a interação acontecer pelas ferramentas bate-papo. E as perguntas devem ser feitas também pela ferramenta Perguntas e Respostas. Ao final da explanação, as indagações serão compiladas e repassadas ao palestrante pelo mediador. Passamos a condução desta atividade ao juiz de direito, Marcelo Carvalho, que apresentará o formador desta tarde e fará a mediação com o público. Doutor Marcelo Carvalho, fique à vontade. Muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, meus cumprimentos a todos. Eu fico honrado com o convite que me foi feito foi um convite de intimação que me foi feito. Mas, assim, me sinto muito honrado de estar participando hoje desse webinário, especialmente por ser uma matéria que afeta a nossa unidade e também por estar com o nosso querido colega e professor Fernando Gagliardoni. Eu gostaria inicialmente de felicitar o Tribunal de Justiça e a Escola Judicial, a nossa ESJUD, na pessoa do nosso vice-presidente, direto desembargador Laudivon Nogueira, e também do nosso querido desembargador Roberto Barros, pela realização deste evento, pois o tema é bastante atual e debatido entre nós, especialmente pelo momento que a gente está atravessando, né, que nos obrigou a trabalhar remotamente. A gente também quer registrar e agradecer a visão dos nossos administradores, pois o nosso tribunal seguramente é o primeiro tribunal totalmente virtualizado do país. E isso nos oportunizou estar realizando os trabalhos, mesmo nesse ambiente de pandemia, de uma forma bem a contento, e a gente está, inclusive, com índices bem satisfatórios. Quero parabenizar também pela escolha do nosso palestrante de hoje, a quem nós já conhecemos, já esteve aqui, já nos trouxe grandes ensinamentos. É importante frisar que o nosso direto colega lá de São Paulo, juiz de direito, é um dos maiores processualistas do país, e por essa peculiar distinção de que é magistrado, ele tem a experiência e a visão que a gente tem. Não é uma coisa corporativista, professor Fernando. A questão é que, às vezes, a gente vê muitas posições que não são o que a gente enfrenta no dia a dia, o que a gente vivencia. Então, é muito importante para nós, eu vou dizer que é muito
É motivo de orgulho ter entre os grandes processualistas do país o senhor, nosso colega juiz de direito em São Paulo, para passar um pouco também da visão do nosso dia a dia, do que a gente enfrenta no dia a dia nos fóruns, né? Eu sou incumbido de ler aqui para os senhores o currículo do professor Fernando Fonseca Gajardoni. Ele é doutor e mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, graduado em 97 em Direito pela Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor doutor de Direito Processual Civil e Arbitragem da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Co-coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, coordenador regional da Escola Paulista da Magistratura, coordenador regional do curso de Direito Constitucional Aplicado pela Escola Paulista da Magistratura, membro e secretário adjunto do IBDP, membro e integrante do Conselho Consultivo do CEAPRO, que é o Centro de Estudos Avançados de Processo, membro do CBAR, Comitê Brasileiro de Arbitragem, e do Grupo de Estudos e Debates do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. É também membro da Comissão Especial de Juristas do Ministério da Justiça para a reforma da Lei da Ação Civil Pública. E, como disse, ele é também, não menos importante, acho que mais importante que tudo, é magistrado de Direito em São Paulo. Ele vai tratar hoje, então, do assunto da flexibilização dos procedimentos com enfoque na audiência de instrução. Vai fazer um apanhado geral sobre o tema da flexibilização dos procedimentos, que assim, podemos reduzir, ou falar rapidamente, nós temos o código, nós temos os procedimentos e vai tratar de quando o procedimento não se dá para aplicar o procedimento, é exceção. Como a gente vai trabalhar em momento de exceção, né? Como que o magistrado deve se conduzir, ele vai falar um pouco das hipóteses do modelo do CPC e da visão dele enquanto magistrado e processualista. Falar também sobre a questão do ativismo judicial também, que é um fator importante aí nessa questão de quando o juiz vai ter que trabalhar a flexibilização. Então, eu acho que seriam essas as nossas manifestações iniciais e um prazer e uma satisfação muito grande, professor Fernando Gajardoni, em passar para o senhor a palavra, então, para a sua exposição. Muito obrigado desde já. Muito bem, então, eu quero inicialmente saudar todos os colegas que estão participando desse evento. Eu tive a satisfação de ouvir a nossa ilustre, digamos assim, apresentadora do evento, a doutora Lina, falar o nome dos colegas, e eu me recordo de muitos deles, seja da ocasião que eu tive aí no Acre, seja nas oportunidades de nos encontrarmos em Brasília, nos eventos da Infam, ou até mesmo em outros eventos de processo civil. Quero, então, deixar aqui um abraço muito carinhoso a todos vocês, e, se me permitem, quero fazê-lo na pessoa do desembargador Laudivon Nogueira, que também eu já tive a oportunidade muito, muito honrosa de estar na presença dele aí no Acre, e transmito, então, a todos, através dele, o meu abraço inicial. Gostaria também de cumprimentar a doutora Zenice, que fez uma apresentação extremamente generosa da minha pessoa. Eu quero te dizer, Zenice, que eu gosto muito de ser professor, né? Acho que eu tenho isso no sangue, é algo natural, é algo que eu sempre busquei na minha vida, mas, assim, a minha satisfação ela é tão grande de ensinar para os alunos de graduação, mas ela é maior quando eu tenho oportunidade de aprender com os colegas da magistratura. Que, como bem apontou o Marcelo na exposição dele, quando eu me dediquei ao estudo do processo, quando eu comecei a estudar processo civil, eu tinha acabado de passar no concurso da magistratura. Então, não adianta dizer que a minha formação e os meus estudos do processo
já não foram influenciados pela condição de magistrado. Então, a minha dedicação e eu estudo o processo civil para servir ao Poder Judiciário da melhor maneira possível. E eu gostaria de deixar isso muito claro, porque para mim é uma satisfação muito grande estar aqui na EJUDE, e podem ter certeza, viu, Marcelo? Toda vez que eu for chamado, eu estarei aqui à disposição, seja por essas virtualidades que nós temos hoje, seja aí presencialmente, porque também é muito bom gozar do convívio físico dos colegas. Seja como for, o fato é que nesses tempos de pandemia é isso que nos resta. Então vamos fazer, como diz, desse limão uma belíssima limonada, ou dependendo do horário, até uma caipirinha. Meu horário está mais para caipirinha já, o de vocês ainda está para limonada, né? Mas em breve a gente resolve esse problema do limão e da limonada ou da caipirinha quando nós estivermos juntos presencialmente. O tema que me foi proposto é a temática da flexibilização do procedimento e a aplicação dela para as audiências de instrução. Então, por uma questão unicamente didática, eu vou dividir minha explanação em duas grandes partes. Uma primeira parte, como já adiantou o Dr. Marcelo, eu quero falar um pouco sobre a técnica da flexibilização, o modelo de flexibilização, o funcionamento da legislação processual à luz da flexibilização. E, num segundo momento, depois da gente ter as premissas bem estabelecidas, eu quero avançar com vocês sobre a temática das audiências de instrução, e desde já eu adianto, se não contar com uma enorme dose de flexibilização procedimental, é impossível realizar as instruções nesses momentos de pandemia e no porvir. Porque o fato, acho que todos concordam comigo, que a gente não vai chegar agora em dezembro, em setembro e vai acabar tudo. A gente, nós, Brasil e outros países ainda vamos viver um momento, alguns anos talvez, com essa questão do distanciamento social. Então, o judiciário vai ter que se tornar algo que foi feito para um modelo excepcional e talvez uma regra de funcionamento. E isso exige de nós, magistrados, um enorme conhecimento das técnicas de flexibilização procedimental. Por isso eu cumprimento a EJUDE pela escolha do tema, porque não fui eu que escolhi esse tema, não. Quem escolheu foi a EJUDE mostrando que está preocupada na formação do magistrado e na aplicação desses conhecimentos na prática forense. Então, eu acho que essa abertura administrativa da minha fala, da maneira como a gente vai dividir o tema, é já feita. Podemos, então, passar para a primeira parte, em que eu quero falar com vocês sobre a questão da flexibilização do procedimento. E aí, a coisa funciona da seguinte maneira. Os procedimentos, eles são a garantia da previsibilidade e de segurança jurídica. O fato é que quando o legislador ele prevê os ritos, ele prevê as regras processuais, ele faz isso para garantir aos participantes do processo a previsão e a preparação de tudo que vai acontecer. Como se efetivamente eu pudesse dizer, numa metáfora futebolística, que as regras de procedimento são as regras do jogo de futebol. Né? Todo mundo sabe que tem 11 contra 11, e bola na trave não vale nada, e bola na rede vale 1 ponto. Né? Escanteio não vale nada, quem fizer mais gols ganha a partida, e é assim que funciona. Todo mundo sabe desde o começo. Acontece que as regras são feitas para um padrão ideal de processo, para um padrão ideal de comportamento. As regras não são feitas para situações excepcionais que não foram imaginadas pelo legislador. Toda vez que acontecer, portanto, um déficit procedimental, acontecer uma ineficiência ou uma inexistência de regras de procedimento, surge a questão da necessidade do juiz adaptar o procedimento calibrando-o às vicissitudes do direito material. E é exatamente dentro desse contexto de que a regra segue a lei e o que é exceção que não dá para seguir a lei, a gente vai precisar fazer a adaptação. Quero contar para os colegas, só para vocês entenderem a importância desse tema, um caso que eu tive há alguns anos na minha comarca. Eu acho importante compreender isso para verificar o quão importante é estudar a flexibilização procedimental. Mais ou menos há alguns anos a gente fez uma adoção aqui na comarca para um trisal. Eram 3 mulheres, elas viviam super bem, tinham uma união estável, e elas resolveram adotar uma criança, foram feitos os estudos, etc., e houve a adoção,
né, socioafetiva, no primeiro momento, depois uma adoção legal, e as 3 se tornaram, então, mães da criança. Viveram uns 2, 3 anos juntos, e um belo dia, o que aconteceu? Uma delas resolveu largar das outras 2. Não das outras 2, me permita corrigir. Mas a A não queria largar, dar fim ao relacionamento com a C. Veja, eu tenho aqui a decomposição das relações da seguinte maneira. A ficaria com a B ficaria com a C, e a C manteria a relação com a e com a B. O grande problema é, elas não se entenderam, e houve o ajuizamento de uma ação da A contra a B, para dar fim à relação delas, dividir patrimônio, definir guarda da filha, visitas da filha, e o problema todo é o seguinte, qual o procedimento que eu uso para resolver isso aqui? Tem que ter litisconsórcio com a C? Porque, afinal de contas, a C, ela não é parte requerida pela A. A quer largar, quer dar fim ao relacionamento apenas com a B. Mas a C participa. E, querendo ou não, a relação dela vai continuar existindo com a A e com a B. Concordam comigo? Só que o problema é, ela não vai ter... Como é que vai ficar a questão da divisão de patrimônio? Divide em 1/3, 2/3. Não existe rito procedimental para isso. E o legislador, por mais maravilhoso que ele fosse, ele não consegue acompanhar a evolução com que o direito material muda. Né? Cada dia estão surgindo novos direitos, novos tipos de conflitos. Então é nesse quadrante que entra algo que o Piero Calamandrei chamava de princípio da adaptabilidade. Por esse princípio da adaptabilidade, deve ser reconhecido ao magistrado, com base no devido processo legal, a possibilidade de calibrar os procedimentos às necessidades do caso concreto, ainda que o legislador não o tenha feito. E é interessante destacar, me permitam fazer esse parênteses, que o princípio da adaptabilidade, ele é algo que vem do princípio do devido processo legal. O problema é que a Constituição Federal, quando traduziu a expressão inglesa due process of law, traduziu law como sendo lei. Só que na língua inglesa, law pode ser muitas outras coisas além de lei. Law pode ser direito, law pode ser norma, law pode ser constituição. Na verdade, a cláusula do devido processo legal deveria ser traduzida para cláusula do devido processo constitucional. E na medida que eu tenho um procedimento que não adere àquele feixe de garantias constitucionais do processo, contraditório, ampla defesa, isonomia, tem que o juiz controlar os procedimentos para fazê-los com que eles sejam aderentes a esse modelo de devido processo constitucional. Né? Agora, qual que é o grande problema de já admitir que o juiz tem a possibilidade de manejar o procedimento, que o juiz tem a possibilidade de adaptar o procedimento? A gente volta para o problema da abertura da minha fala. O procedimento é a regra do jogo. Quando você vai para um jogo, você sabe que bola na trave não é gol. Você sabe que bola na rede é gol. Se o juiz muda o procedimento, o mínimo, e eu já adianto para vocês isso, é que o juiz tem que garantir a previsibilidade do jogo. E como é que ele garante a previsibilidade do jogo? Também já adianta esse tema que nós vamos voltar nele depois. Avisando as partes previamente quais são as novas regras. Se o juiz for capaz de avisar para as partes previamente que doravante a regra do jogo está alterada, eu não posso dizer de quebra da previsibilidade. Porque o que garante a previsibilidade não é a legalidade do rito. O que garante a previsibilidade é o conhecimento prévio que as partes têm das regras, dos procedimentos. E desde que o juiz, na hora de decidir, avise da alteração ritual, não me parece que haverá esse problema. Mais uma vez, apenas para a nossa conversa ficar mais agradável, me permita contar uma história para vocês da minha experiência não profissional agora. A profissional era o caso do Trisal, da minha experiência pessoal. Eu sempre conto essa regra, essa historinha, para mostrar a importância da previsibilidade. A importância que nós, juízes, temos ao adotar a flexibilização
de avisar para todos os envolvidos a nova regra do jogo. Isso vai ser muito importante para a audiência, tá? Me permita já fazer o gancho lá na frente. O juiz, nesse modelo telepresencial, de audiência online, ele tem que abrir a audiência de instrução, na minha opinião, avisando para as partes quais são as regras. As regras que não dão para ser seguidas à luz do CPC. Para que ninguém depois diga que não sabe o que está acontecendo. Para que tudo seja decidido no começo da audiência, de preferência gravando essa conversa do juiz com as partes. Para que depois ninguém alegue que o juiz violou e tornou imprevisível o que foi feito na audiência. Quando, na verdade, tendo tudo avisado, tendo tudo gravado, não se pode acoimar de surpresa a forma como o juiz conduziu as audiências de instrução. Mas isso vale para toda a hipótese da flexibilização do procedimento. Mas deixa eu voltar, viu Lodvon, para o caso pessoal meu, para a gente ver a importância que tem a previsibilidade. A minha filha já é uma mocinha hoje de 8 anos de idade, mas quando ela tinha 5 anos, a minha filha gostava de jogar Uno. Né? Já jogou Uno? Uno é aquele jogo que você tem que ficar com uma carta na mão no final e antes de bater, numa rodada antes, você fala o quê? Uno, que é o nome do jogo. A regra é, se você não falou Uno, não avisou que você estava na última carta para todo mundo tentar te bloquear, e você bater, você não ganha. Você não pode bater, né? A minha filha, tadinha, craque de Uno, jogava super bem, mas às vezes ela esquecia da última regra, da última carta, de falar Uno. Né? E ela invariavelmente não falava Uno, eu ficava quieto, eu também não gosto de perder, a verdade é essa, e ela não falava Uno e batia. E aí eu virava para ela e dizia, filha, você não pode bater, porque você sabe a regra. A regra é que você tem que falar Uno antes de bater. E aí ela virava e falava assim, eu sei a regra, mas nessa rodada não valia essa regra. Então eu podia bater. Quer dizer, não tem problema ela bater sem falar Uno, mas desde que ela tivesse combinado isso comigo antes, porque teria mantido a previsibilidade do procedimento. A mesma coisa se aplica para o juiz, seja na flexibilização da audiência de instrução, seja na flexibilização de qualquer procedimento. Temos que avisar a parte antes da mudança da regra do jogo. Por quê? Porque se ela não tiver sido avisada, vai ficar com a cara igual que eu fiquei quando minha filha disse, nessa rodada não valia essa regra. Ok? Aí você vai dizer assim, ótimo, entendi os propósitos, entendi os objetivos, mas quais são as regras que nós temos no CPC sobre flexibilização do procedimento? E aí, eu posso dizer para vocês que existem 4 grandes modelos de flexibilização do procedimento na legislação processual brasileira. 4. Né? E a gente vai ver que cada um tem uma finalidade, cada um tem uma aplicação. Então vamos começar com o primeiro modelo. Modelo 1 é o modelo que a gente chama da flexibilização legal alternativa do procedimento. Esse é o modelo padrão do CPC revogado de 73 e do CPC vigente. O que é o modelo da flexibilização legal alternativa do procedimento? Primeiro, a lei dá para o juiz o poder de flexibilizar. A lei dá o poder do juiz de adaptar o procedimento às necessidades do caso. Porém, a lei dá a possibilidade, mas dá também as alternativas. Por isso que é legal a alternativa. Vamos entender esse modelo? Vamos lá. Vem a lei e diz, juiz, você, no caso concreto, faz adaptação, beleza? Aí você faz na opção A, B ou C. Não existe a letra D. As opções que você tem é A, B ou C. O legislador, nesse modelo, confia desconfiando. Então, 2 exemplos muito simples da nossa atividade profissional. Vou pegar um exemplo da atividade em primeiro grau e eu vou pegar um exemplo de flexibilização do procedimento. Flexibilização do procedimento é para o tribunal também. Da atividade de segundo grau. Tá bom? Então, de primeiro grau, o juiz recebe a petição inicial. Quando o juiz recebe a petição inicial, ele verifica as vicissitudes do caso, direito material alegado, e o juiz tem 4 opções. Concorda que ele tem 4 opções? Opção 1, não tem conserto. Indefere a inicial sem mérito. Opção 2, tem conserto. Manda emendar a inicial. Opção 3, julga liminarmente improcedente o pedido. Artigo 332 do CPC.
quando o juiz poderá julgar liminarmente o pedido, significa, perdeu logo na inicial. E opção 4, manda processar. Então, veja que o legislador permitiu o juiz adaptar o procedimento às vicissitudes da petição inicial, ao direito material em debate. As 4 opções. Ou indefere inicial sem mérito, ou emenda, ou improcedência de plano, ou manda citar. Para audiência de conciliação ou para contestar. Beleza? Na segunda instância, entrou um agravo de instrumento lá na mão do Dr. Laudivon. O Dr. Laudivon tem que opções? 1. Ele pode não conhecer, não admitir o agravo de instrumento, nunca é apto. 2. Ele pode julgar monocraticamente e negar provimento na cara do agravo do instrumento quando esteja nas hipóteses 932. 3. Ele pode pegar o agravo do instrumento e depois de ouvir a parte contrária, dar provimento monocraticamente ao agravo do instrumento. E se ele não quiser fazer nenhuma dessas 3, porque o direito material do agravo do instrumento não recomenda, ele adota a 4ª opção, que seria a opção padrão, que é mandar para o julgamento colegiado. Repara que, conforme as particularidades do caso, o sistema deu quantas opções para o Dr. Laudivon? 4. Não tem quinta. Como na petição inicial não tem quinta. Porque o sistema já pré-estabelece quais são as opções que o juiz tem. É uma forma de flexibilização inteligente, que a gente nem percebe que é flexibilização, nem percebe que é adaptação, mas ela controla muito a atividade do juiz. Esse é o primeiro modelo da flexibilização legal alternativa. Segundo modelo. O segundo modelo é o modelo da flexibilização. Atenção, flexibilização legal genérica. Flexibilização legal genérica. Por que flexibilização legal genérica? Porque é a lei que autoriza o juiz a fazer a adaptação. É a lei que autoriza o juiz a fazer a calibração. Porém, nesse caso específico, o legislador não amarra o juiz. O legislador não pré-define com o juiz quais são as hipóteses. Quer dizer, ele dá um poder maior para o juiz. Né? E, consequentemente, quem vai escolher quais são as hipóteses de adaptação é o próprio juiz da causa à luz do direito material. Ficou claro? Então, só para os senhores entenderem como é que funciona isso, basta olhar 2 dispositivos do CPC que prevêem esse modelo. Um é o 139, inciso 6º do CPC. Dispositivo importantíssimo. O 139, inciso 6º, autoriza o juiz a ampliar qualquer prazo do processo. Acabou aquela distinção quando a gente prestava concurso, né, quando a gente prestou a magistratura, a maioria de nós, pelo menos, que tinha, lembra que tinha divisão entre prazo peremptório e prazo dilatório? Peremptório é que o juiz e ninguém podia pôr a mão. O dilatório é aquele que podia ser alterado. Não tem mais isso, porque agora qualquer prazo ele é alterável pelo juiz à luz do 139, inciso 6º. Significa dizer, por exemplo, que o juiz recebeu lá uma inicial de 18 volumes. O processo digital não tem mais volume, né? Falar volume, para quem não está acostumado com processo físico, sou estranho. Mas antigamente a gente tinha processo físico, era cada... Aí no Acre eu não sei. Aqui em São Paulo a gente usava o padrão de encadernamento de 200 páginas. Cada 200 páginas era um volume, né? Mas vamos atualizar a linguagem? Tem uma inicial que tem 1.500 páginas, pronto. De inicial e documentos. Como é que você cita o réu para contestar em 15 dias? Tem gente que faz faculdade de direito inteiro, 5 anos, e não lê 1.500 páginas. O réu vai ter que contestar em 15 dias 1.500 páginas. Então o juiz tem o poder do quê? De ampliar o prazo. Né? Mandar, por exemplo, a contestação em 45 dias, 50 dias, para o réu exercer o direito de defesa. O juiz não pode diminuir, mas aumentar ele pode. E olha a importância. Se o juiz aumenta, ele avisa as partes. Previsibilidade. Atenção, partes. Nesse caso, o prazo de contestação vai ser de 90 dias. Né? Outra coisa que o juiz pode fazer no 139, inciso 6º, inverter a ordem de produção de provas. Isso é tão importante nesses tempos de pandemia. Né? Ouvir a testemunha de defesa antes da acusação. Fazer primeiro a prova oral e depois a perícia. Tem que explicar o porquê, né? Dá um motivo, tem que fundamentar, dá trabalho. Mas existe autorização legal para o juiz fazer isso. Isso é flexibilização legal genérica. Você vai falar assim, Gajardano, mas por que genérica? Porque o legislador não fala qual é a inversão. O legislador não fala se aumenta para 20, 30, 50, 70. Ele confia no juiz para fazer isso. Por isso que não tem alternativas pré-determinadas no sistema.
né? E aí você falou do 139, inciso 6º, mas você comentou também do 327, parágrafo 2º. Gente, esse 327, parágrafo 2º é um instrumento poderosíssimo do CPC de 2015, muito pouco estudado. E esse modelo, o modelo que faz o quê? Que diz que o juiz poderá, na acumulação de pedidos, utilizando o procedimento comum, porque quando você acumula pedidos, o autor tem uma inicial com vários pedidos. A gente sabe que, se os pedidos tiverem procedimentos diversos, pode acumular tudo pelo procedimento comum, correto? Corretíssimo. Só que o juiz pode agora pegar pedaço, técnica, parte do procedimento especial e mesclar os ritos. O 327, parágrafo 2º, dá o poder do juiz fazer o quê? Combinar rito. Rito comum com técnicas compatíveis dos procedimentos especiais. Antigamente tinha dúvida se podia revisionar o de contrato com consignação e pagamento. Porque revisão de contrato é procedimento comum, consignação e pagamento é procedimento especial, certo? Hoje não tem mais dúvida nenhuma que o juiz pode misturar os ritos. Ele toca revisional pelo procedimento comum, mas ele vai pegar lá as regras de consignação e pagamento, tipo depósito, em 5 dias, a partir do deferimento, e vai trazer para cá. Para quê? Para combinar os ritos. E isso é flexibilização legal genérica, porque o legislador não amarra o juiz. Ele deixa o juiz definir no caso concreto. Beleza? Terceiro modelo, mais polêmico de todos. Como o Marcelo falou, a dose enorme de ativismo judicial. Esse é o modelo que a academia mais teme. É o modelo que a gente chama de flexibilização judicial do procedimento. Por que é flexibilização judicial do procedimento? E verifica que agora a lei não autoriza mais expressamente o juiz a flexibilizar. Quem autoriza? O devido processo constitucional. Quem autoriza? A interpretação das normas constitucionais que garantem a cada pessoa o direito a ter um procedimento adequado. E é graças a essa faceta que encontra amparo no enunciado da Infam. A Infam fez um evento sobre processo civil belíssimo, logo que entrou em vigor o CPC. Talvez alguns colegas tenham participado, né? Foi lá no STJ. E foram feitos vários enunciados. Um dos enunciados mais legais é o 35. Ele fala que, além das hipóteses legais de flexibilização, quer dizer, alternativa e genérica, o juiz poderá adaptar o procedimento, mesmo que não haja previsão legal, para adaptá-lo às vicissitudes do caso. Só que o próprio enunciado deixa claro: preservada a previsibilidade e a garantia do conteúdo único, conteúdo mínimo do processo constitucional. Você vai falar assim, Gajardoni, me dá exemplo de flexibilização judicial do procedimento, que eu estou curioso. Gente, a gente faz isso todo dia na vara e nem percebe. Vocês já viram, quem trabalha com previdenciário, a tal da execução invertida que alguns colegas fazem com o INSS? O indivíduo ganhou o benefício previdenciário. Aí, o credor tem que apresentar o cálculo para receber o atrasado. Se ele apresenta o cálculo, o INSS vai ser intimado para apresentar a impugnação, o INSS manda o processo para o contador dele, ele tem contador. E a contadoria do INSS vai fazer toda a conta e vai apresentar a defesa, a impugnação, se a conta estiver errada. Acontece que muitas vezes, gente, muitas vezes não, na maioria das vezes o credor erra a conta. Principalmente credor hipossuficiente. É difícil fazer aquele cálculo. Tem programa de computador hoje que ajuda. Mas o credor mal tem condições de fazer a conta. Alguns colegas fazem o quê? Para potencializar o procedimento, eles fazem o fenômeno da execução invertida. O que é o fenômeno da execução invertida? É o fenômeno através do qual se determina ao réu que apresenta quanto ele deve. Não é o credor mais que diz quanto que tem de crédito. É o devedor que apresenta a conta de quanto deve. E a partir desse instante, que o devedor apresenta a conta de quanto deve, o credor se manifesta se está de acordo ou não. Está de acordo, homologa, expede requisição de pequeno valor, precatório. Não está de acordo, segue a vida. Gente, é esse modelo da flexibilização judicial. Depois o Marcelo pode me dar o parâmetro de como estão funcionando as coisas aí no Acre, né? Que os nossos colegas têm usado para dispensar a audiência de conciliação do 334. Principalmente na pandemia, né? Primeiro, porque não tem conciliador suficiente na maioria dos estados. Não estou dizendo que é o caso daí. Vocês depois podem me falar a realidade daí, tá? Não tem.
O juiz fazer com mediação é meio complicado. Ele acaba sendo um mau mediador. Nem pode, na verdade, porque tem a regra da confidencialidade da mediação, não poderia o próprio julgador mediar. Mas, enfim, superado esse problema, supondo que o juiz tope fazer, não tem estrutura suficiente. E em tempo de pandemia, a gente mal está dando conta de fazer as audiências de instrução. Alguns colegas têm flexibilizado o procedimento para dispensar o 334, sem prejuízo de quando voltar, né, a se reunir, a gente possa fazer a audiência fisicamente. Você percebeu? Aonde está previsto isso? Não está na lei. Isso está na ideia de adaptar o procedimento ao direito material e ao tempo que nós vivemos hoje, que é o tempo de pandemia que a gente não pode estar junto. Por isso que a gente está, inclusive, online conversando sobre esse tema. Né? Sem dúvida, o tema mais complexo de flexibilização do procedimento está nesse modelo. Mas eu insisto, pessoal, o importante para poder usar a flexibilização judicial é garantir a previsibilidade. As partes têm que saber que vai mudar a regra do jogo. Até para elas poderem recorrer se der. Até para elas poderem se insurgir se não estiverem de acordo. Quer dizer, o sistema funciona. Né? Esses são os 3 primeiros modelos. Percebam que o protagonista desses 3 primeiros modelos é o juiz. Tudo é focado nele. O juiz flexibiliza. Mas existe um 4º modelo. O 4º modelo é um modelo que o protagonista deixa de ser o juiz. O protagonista passa a ser as partes. É um modelo que a gente chama de flexibilização voluntária do procedimento. A flexibilização voluntária do procedimento se dá através do reconhecimento da possibilidade das partes adaptarem o procedimento às vicissitudes do caso. Permitir que as partes possam, através do que eles chamam de negócios jurídicos processuais, tornarem o procedimento mais aderente ou ao direito material ou à vontade delas. E hoje não resta dúvida nenhuma de que a vontade se tornou fonte da norma processual. E, portanto, as partes podem, por convenção, desde que capazes, desde que o direito seja autocomponível, elas possam calibrar o procedimento à luz das particularidades do caso. Você vai falar assim, nossa, Gajardone, né? A gente podia fazer uma aula só de negócio processual. Gente, dá para dar um curso de 6 meses de negócio processual. Só para vocês verem, olha aonde que isso pode chegar. Estou com um caso na minha comarca, viu, Marcelo? Os advogados me procuraram por... A gente faz aqui em São Paulo, a gente não usa esse aplicativo, que aliás é a primeira vez que eu estou conhecendo o Cisco Webex. Achei muito legal esse aplicativo. A gente usa aqui o Microsoft Teams. O tribunal tem uma parceria com a Microsoft, então a gente usa a Microsoft Teams. E os advogados marcaram uma conversa comigo, queriam um atendimento, a gente marcou, conversou, os advogados falaram, doutor, o negócio é o seguinte, olha que legal. A gente sabe que a pandemia está causando todo esse problema, né? E eu me dou muito bem com o meu colega. Nós estamos em lados opostos, mas nós temos um relacionamento ótimo, somos amigos pessoais. A gente quer saber se o senhor concorda. Nós estamos pensando em fazer um negócio jurídico processual aqui e combinar que a colheita da prova, no nosso caso, é um caso de erro médico, tá? A colheita da prova, no nosso caso, vai ser feita extrajudicialmente por nós dois. A gente vai para o escritório dele, ouvir as testemunhas dele um dia, depois a gente vai lá para o meu escritório, eu vamos ouvir as minhas testemunhas lá, nós vamos filmar tudo, botar uma câmera, vamos estar lá todo mundo sendo visto pelo senhor. O senhor aceitaria se a gente fizesse essa prova? Quer dizer, os caras devem ser viciados em série americana, né? Porque o que eles estão fazendo, na verdade, é o sistema de colheita de prova extrajudicial que tem no sistema norte-americano. O problema é que, pelo sistema brasileiro, o juiz colhe e valora a prova. E eles estão querendo que o juiz, no caso eu, só valore a prova. Eles queriam, numa conversa inicial, saber se eu não ia criar caso, porque isso é super polêmico. Porque eles poderiam tirar do juiz os poderes de colheita, poderes de valoração, definitivamente eles não podem. Vamos falar, o juiz não pode valorar a prova. Então, para que serve o juiz? Mas de colher a prova, as partes teriam poder? Né? E eu disse para eles, olha, eu confesso para vocês que eu nunca estudei o tema, nunca vi ninguém sustentar, nem sim, nem não. Mas se vocês toparem, vamos fazer a experiência.
Da minha parte, eu topo, eu não preciso topar, porque é negócio processual, eu poderia declarar nulidade, é diferente. Uma coisa é o controle da validade, a outra é eu ter que concordar ou não. O juiz não concorda com o negócio processual. Ou o juiz invalida ou cumpre. As partes apresentam uma petição conjunta dizendo, viu, Laudivon, que vão se dar 200 dias para apelar. As duas peticionam, depois da sentença fala, excelência, nós combinamos que o prazo é de 200 dias para apelar. O meu papel como juiz de primeira instância é marque o prazo à secretaria. E o teu papel, me parece, como desembargador, é ao receber a apelação, verificar que as partes cumpriram o prazo de 200 dias, é conhecer da apelação. Porque é a nova regra do jogo. Né? Ah, mas é a razoável duração do processo. Gente, razoável duração do processo é para as partes. Se os dois toparam 200 dias, quem que sou eu para falar que a razoável duração do processo deve ser observada? Essa é a ideia de negócio processual. Vamos voltar lá para a história. Você toparia um negócio processual desse? Eu estou esperando eles trazerem a prova e o negócio processual. Depois eu não tive mais notícia da nossa conversa. Mas vai ser extremamente interessante. Verifica o que o negócio processual permite, né? Nesses tempos de pandemia, o negócio processual pode resolver N problemas. Conforme nós vamos ver daqui a alguns segundos. Por quê? Porque com esse quarto modelo, e se vocês estiverem de acordo, eu encerro a primeira parte da minha exposição. Falei aqui até agora 30 minutos, vai dar 1 hora certinho. Meus caros, os modelos de flexibilização do procedimento são exatamente esses 4. E é à luz disso que eu vou tentar construir com vocês a segunda parte da minha exposição, que é a exposição sobre a audiência de instrução, a prática de atos instrutórios, neste modelo telepresencial, nesse modelo online, nesse modelo de pandemia. E eu conto com vocês depois, inclusive, para que a gente possa dividir as nossas experiências nessa temática, tá bem? Então, assim, a primeira observação dessa segunda parte é a prática de atos instrutórios online, vamos chamar assim, pode ser? Atos instrutórios na modalidade virtual, usa a nomenclatura que você quiser, não é uma novidade no direito brasileiro. Né? Você vai dizer assim, mas tinha previsão? Tinha. Então, por exemplo, o Código de Processo Penal, desde o ano de 2009, tem uma previsão, no artigo 185 do CPP, que estabelece que os juízes podem colher interrogatório de preso direto lá da penitenciária. E aqui me permitam fazer um registro histórico. Esse artigo 185 do CPP, que permite o juiz colher interrogatório por videoconferência, o crime de réu preso, ele surgiu por causa de um problema aqui do meu estado, São Paulo. Porque a gente teve em 2005, vocês devem lembrar, aquele problema com aquela rebelião do PCC, o primeiro comando da capital. Lembram? A partir daquele instante, tinha o deslocamento do preso da penitenciária para ser ouvido no fórum. O pessoal começou a ser resgatado na estrada. O pessoal metralhava, olha o nível da coisa, viatura da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, né, da Secretaria de Assuntos Carcerários, para pegar o preso e resgatar a pessoa. Então, houve toda uma tentativa, houve primeiro uma lei estadual, que o STF declarou inconstitucional, mas aí veio o legislador federal e falou, pode fazer por videoconferência. Então isso já está lá. E quem trabalha no crime, trabalha com criminalidade mais agressiva, já está acostumado com isso. Né? O CPC de 2015 tem pelo menos, pessoal, 5 dispositivos que falam da prática de atos processuais virtualmente. Por exemplo, o 236, parágrafo 3º, fala da possibilidade do uso de videoconferência em geral. 236, parágrafo 3º. O artigo 385, parágrafo 3º, fala da possibilidade de colheita de depoimento pessoal, para quem não mora na comarca, pelo próprio juiz da comarca. Então, eu, por exemplo, eu trabalho na região de Franca, interior do estado de São Paulo. Se eu quiser ouvir uma pessoa em São Paulo, que fica 400 quilômetros daqui, eu posso ouvir daqui, ela lá. Né? O 453, parágrafo 1º, permite o uso também da teleconferência para ouvir testemunhas, substituindo a precatória. Em vez de deprecar para Rio Branco, oitiva de uma testemunha,
para que o Marcelo ouça. Quarta vara civil, né, Marcelo? É isso? Rio Branco? Em vez dele ouvir na quarta vara civil, ele, na verdade, vai intimar a testemunha para comparecer no fórum num dia, que eu acho uma bobagem, porque podia ser da própria casa da testemunha, mas pelo sistema do CPC é isso. Ela deveria comparecer no fórum, ter um equipamento de videoconferência aí, e eu, com data marcada, apertaria o meu botão, conversaria com ela do lado de lá. Né? O artigo 937, parágrafo 1º, fala de sustentação oral no tribunal. O advogado do interior fazer sustentação no TJ do Acre, no TJ do Rio. Né? Enfim, são vários dispositivos. Só que o que acontece? Esses dispositivos eram subaproveitados, não do processo penal. Mas isso aqui, gente, esses dispositivos do CPC que eu falei, não sei qual é a realidade de vocês. Aqui em São Paulo era para inglês ver. O CPC entrou em vigor em 2015, eu estava colhendo oitiva de testemunha imprecatória desde então. E eu deprecava para outros lugares e eles faziam exatamente a mesma coisa. Né? O que aconteceu? Esses dispositivos estavam lá, esquecidinhos, veio a pandemia. E o judiciário teve que, em 15 dias, voltar a funcionar no modelo online. Alguns estados, como o de vocês, bem avançados na questão da tecnologia, já tinham todos os processos eletrônicos, quer dizer, rapidinho deu para voltar. Só que veja bem, uma coisa é você ter o processo eletrônico. A outra é você praticar todos os atos processuais de modo online. É coisa completamente diferente. E mesmo os tribunais com um grande avanço tecnológico tiveram que se readaptar. Gente, eu gosto sempre de mostrar, as realidades são diferentes, os tribunais de justiça. Eu não conheço o Brasil inteiro, eu conheço a realidade de São Paulo. Em São Paulo, a gente tinha um percentual de trabalhadores em home office de 400 para 40 mil servidores. A banda do tribunal permitia 400 pessoas, a banda de internet, trabalhando de fora dos fóruns. Em 2 semanas, teve que fazer a transformação para 40 mil servidores trabalharem online. Quer dizer, aplausos ao Poder Judiciário de um modo geral. E a advocacia também, tá? Fala muito da gente, mas tem que olhar também o lado de lá. Todo mundo se virou em 15 dias para tentar fazer a coisa funcionar, e o advogado teve que se virar também. Sabe por que o advogado teve que se virar também? Porque nós, juízes, temos os nossos vencimentos no final do mês. O advogado precisa trabalhar para ganhar dinheiro. E se o processo não anda, o advogado não ganha. Então a OAB é muito interessada no funcionamento do judiciário. Se não pode ser presencial, que seja online. Então todo mundo merece os cumprimentos reais, até porque não havia outra maneira de fazer a coisa funcionar. Né? Mas o fato é que todos concordam que em 15 dias a gente evoluiu na questão da tecnologia que não evoluímos em 15 anos. E isso veio meio que, aspas, forçado pelo CNJ. O CNJ editou uma resolução, que acho que todo mundo conhece ela bem, que é a resolução número 314. E essa resolução 314 do CNJ falava o quê? Falava que nos processos eletrônicos os prazos tinham que voltar a correr depois daqueles primeiros 15 dias iniciais. E o artigo 6º, parágrafo 3º, acabou prevendo lá que deveriam ser realizadas audiências, salvo se os advogados comprovassem a incapacidade de fazê-lo. Teve até uma discussão se o advogado precisava provar ou não precisava provar. Não sei se vocês acompanharam essa discussão. Quer dizer, o advogado é obrigado a participar de uma audiência telepresencial? Ou ele tem o poder de levantar a mão e falar assim, não prefiro online, prefiro presencial. Né? Isso aí chegou no CNJ. O CNJ, num julgamento de mais ou menos um mês, acabou entendendo que a recusa à participação tem que ser justificada. O advogado pode falar que não quer participar. E ele pode falar, olha, eu não quero participar porque eu tenho 82 anos e eu não tenho a mínima ideia nem de ligar o computador. Como é que eu vou participar de uma audiência online, excelência? E aí o juiz avalia. Né? Mas o simples... Aí tem uma motivação, tem uma justificativa. Mas o simples ato de vontade não seria suficiente para dispensar a parte e eventuais testemunhas de participar do ato. Porque, gente, você concorda comigo que não adiantaria nada o judiciário todo se esforçar para fazer mudar do modo físico para o digital, inclusive as audiências, se as partes pudessem não querer? Até porque você tem que pensar
que muitas vezes no processo tem um devedor. E o devedor, se ele mesmo quer dever, e ele sabe que ele vai perder, ele nunca vai querer. Então, por isso que o CNJ veio e diz, não, o juiz é o juiz do caso, e ele vai analisar ali se trata de uma justificativa razoável ou se trata de uma tentativa de atrasar o andamento do processo. E é óbvio que essa decisão vai ser o quê? Vai ser recorrida, né? Cabe recurso dessa decisão. Essa é a ideia que eu tenho que estabelecer com vocês. Mas aí você vai dizer assim, ótimo, entendi toda a ótica, tem que fazer audiência. Mas o CPC, os dispositivos que tratam da audiência aqui, são compatíveis com esse modelo telepresencial? E aí que entra a teoria da flexibilização. Porque a gente vai ter que trabalhar, ora, com a flexibilização legal alternativa, ora com a flexibilização legal genérica, ora com a flexibilização judicial, com o ativismo judicial, e ora as partes vão calibrar o procedimento por negócio processual. Porque aí sim vai ser possível continuar nesse modelo. E aí qual que é a minha proposta de trabalho com vocês? A minha proposta de trabalho é pegar, a partir de agora, o Código de Processo Civil, abrir junto com vocês nos artigos que tratam da audiência de instrução, começam lá no artigo 358 do CPC, e juntos a gente vai construir alguns casos, algumas possibilidades, e chegar à conclusão se dá para adaptar ou não e o que tem que ser feito para adaptar, para que esses dispositivos possam ser compatíveis com o devido processo constitucional. Porque antes de eu falar 358, 359 e aí por diante, acho que são necessárias duas observações preliminares. Primeira observação preliminar. É impossível, é vedado por normativa do CNJ o uso de plataformas que não sejam gratuitas. Não posso obrigar ninguém a participar de uma audiência se ele tiver que pagar para participar da audiência, pelo amor de Deus. Né? Então, que seja o Webex, Cisco Webex, que seja o Microsoft Teams, que seja Zoom, deve ter mais 1 milhão de plataformas, mas tem que ser gratuito. Beleza? E segundo, eu acho que essa premissa é fundamental. O modelo ideal é o juiz abrir a audiência e combinar com as partes, de preferência por negócio processual, para não ter briga, quais serão as regras da colheita da prova. Muito simples fazer isso. Doutores, negócio é o seguinte, estava pensando em fazer assim e assim. Os senhores concordam? O advogado do autor fala, concordo, excelência. O advogado do réu fala, concordo, excelência, parabéns. Eles acabaram de celebrar um negócio processual. Foi no termo. Aberto trabalhos, foi proposta a metodologia de trabalho assim. Ouvidas as partes, por elas foi dito que concordavam com a realização da audiência nos seguintes termos, blá, 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 e por isso celebravam o negócio jurídico processual nesse sentido. Acabou qualquer problema. Não tem nulidade, não tem nada. Né? Um problema que eu tenho tido muito na minha comarca, não sei se vocês estão tendo na audiência telepresencial, é que as testemunhas muitas vezes estão no mesmo ambiente. Sabe? A pessoa tem um computador na casa. Não é um link para cada uma. Elas vão assistir, vão à audiência do mesmo computador. Quer dizer, ali eu não tenho garantia nenhuma da... Não é inviolabilidade que a gente fala, né? Que as testemunhas serão ouvidas separadamente. Então, um nome bonitinho para isso que eu não estou lembrando agora. Senhores, que as testemunhas serão preservadas. É essa. O ideal é no início do processo falar, pessoal, advogados, as testemunhas estão na mesma casa. Os senhores saibam que isso pode complicar a questão das testemunhas serem reservadas. Os senhores concordam com a oitiva das testemunhas? Concordamos, excelência. Ótimo. Negócio jurídico processual que as partes estão renunciando à questão da garantia da... Pronto. É isso. Documenta. Porque isso aí depois não gera nulidade. Eu acho que todos nós temos que ter essa concepção. E outra, não é só uma preocupação com nulidade. A gente prestigia a vontade das partes, fazendo com que o processo seja mais aderente à vontade delas. Quanto mais aderente à vontade delas o processo, maior é a capacidade do processo resolver o problema. Elas tendem a aceitar muito mais o resultado da decisão quando elas participaram da construção do procedimento. Não sou eu que diz isso, não.
Quem fala isso é um filósofo do direito chamado Niklas Luhmann, que tem uma obra belíssima sobre legitimação pelo procedimento. Né? Então, quanto mais as partes participam, inclusive da construção do procedimento, maior a capacidade que elas têm de se conformar com o resultado do processo. Beleza? Então, eu acho que essas duas premissas são fundamentais. Plataforma gratuita e negócio jurídico processual na abertura para acabar com qualquer dúvida a respeito da legalidade. Aí você vai falar assim, mas os advogados aqui não concordam. Aí mudou. Os advogados não concordam, então aí a questão já não é mais de negócio, é de flexibilização do procedimento pelo juiz. É um daqueles 3 modelos. Mas mesmo assim, os 3 modelos iniciais, mas mesmo assim, lança no termo a regra do jogo. Deixa claro que você vai começar a audiência com todo mundo sabendo qual que é a regra do jogo. Até para eles poderem, eventualmente, recorrer oportunamente. Fechado? Então, 358. Abertura dos trabalhos. O Código diz que no dia e hora designadas, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes respectivos advogados, bem como outras pessoas que devem participar. Esse pregão tem que ser adaptado. Esse pregão é aquele que o oficial de justiça faz o quê? Gritando no átrio do fórum. Agora não tem que gritar no átrio do fórum. A gente vai fazer o quê? O pregão virtual. Igual a Lina fez na abertura do trabalho, ela falou o nome dos presentes, o servidor, o oficial de justiça, na plataforma online vai falar quem está presente. E aí é interessante porque quase todas as plataformas têm a sala de audiência e tem a sala de espera. O pregão é feito na sala de espera, que é onde verifica os presentes, que enquanto não são chamados para a sala principal, vão ficar vendo um aviso, né? Aguarde, você em breve será chamado. Né? Então, resolvido o problema, adaptação mínima aqui. Depois ele fala o 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes. Gente, também não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque o mesmo trabalho da audiência física, o juiz vai fazer online, com a presença das partes e dos advogados. A única questão que deve ser dita aqui, tem que ser adaptada do modo tecnológico, é que na audiência de conciliação presencial, quando presidida pelo juiz, todo mundo já passou por isso. Você está ali quase chegando no acordo, aí o advogado vira e fala assim, excelência, mas eu gostaria de, antes de fechar o acordo, conversar com o meu cliente reservadamente. Cada um está num lugar. Às vezes, o cliente está no escritório do advogado, mas às vezes o advogado está no escritório e o cliente está na casa dele. Nesse caso, tem que usar a ferramenta tecnológica e botar o cliente e o advogado ou na sala de espera para eles conversarem reservadamente, ou desliga a ligação e fala, doutor, liga para ele, nós estamos esperando o senhor aqui na sala. Quando o senhor acabar, o senhor volta. Né? O advogado sai, o cliente sai, passa 5 minutinhos, eles pedem o acesso e entra de novo. Pessoal, tem que ter tolerância. Tudo nesse momento é tolerância, essa palavra-chave, né? Alguns não preferem usar a palavra tolerância, gostam de usar a palavra cooperação, do artigo 6º do CPC. Tudo bem. Cooperação, a tolerância é uma das facetas da cooperação. Mas tem que ter paciência. Né? Todo mundo está aprendendo com esse novo modelo. Então vamos lá, aqui também não tem grandes dificuldades. O 360, engraçado, a tecnologia ele facilita nesse caso, não atrapalha. Ele fala do poder de polícia do juiz em audiência. Fala que o juiz vai caçar a palavra de quem não estiver se comportando, né? Vai manter o decoro na audiência. Veja, no sistema online é mais fácil, porque tem um mute no sistema. Começou a ter briga, gritaria, ofensa, mute. Começou a ter gestos obscenos, sim, eu nunca passei por isso, mas alguns colegas já passaram. Teve que mutar, um começou a fazer sinal para o outro. Apaga a imagem. Né? Então aqui está resolvido o problema, até mais fácil tecnologicamente. Agora, uma coisa que tem que ser tratada com muita atenção. Um dos deveres do magistrado é o de tratar as partes todos com urbanidade. E nesse modelo de gravação, as partes têm um controle muito maior da urbanidade com que elas são tratadas pelo magistrado. Eu sempre achei que juiz que trata mal parte testemunha não é um problema jurídico. É um problema de berço. É um problema de falta de educação. Né? Mas nesse modelo online, nunca os magistrados podem esquecer de que tudo está sendo absolutamente filmado.
Então, é possível ser duro, é possível ser rigoroso, mas isso tem que ser feito com ternura, como diz, né? Ai que endurecer, pero sem perder a ternura. Essa é a ideia, e está tudo gravado, a gente não pode esquecer disso. Gravação, aliás, que me permita dizer, tem sido feita tanto no modelo de só gravar os depoimentos, mas tem juízes, eu, por exemplo, digo para vocês isso, que eu gravo tudo. Eu gravo desde a abertura dos trabalhos até o encerramento. Inclusive as brincadeiras que são feitas com os advogados, os comentários paralelos na audiência ficam gravados. Até porque, lembra da minha premissa lá do começo? Eu quero garantir previsibilidade. E eu converso com os advogados sobre como vai ser feita a audiência antes. Então, estando tudo gravado, ninguém vai poder dizer que não sabia, né? E não tem ata. A ata é uma gravação. Pode ser feita até uma ata física, alguns colegas fazem, para documentar no processo. Mas, na verdade, a ata física não tem assinatura de ninguém. A fidedignidade vem da gravação, né? Então, essa é uma outra possibilidade. Mas, veja, tem gente que prefere gravar só os depoimentos, não tem absolutamente problema nenhum, o código dá essa abertura. Depois, 361, é o mais problemático, que é o das provas. Ele fala que o juiz vai colher as provas em audiência, ouvindo na seguinte ordem. Primeiro perito, depois depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu, testemunha do autor e testemunha do réu, né? E o parágrafo único vai dizer que enquanto um depor, o outro não pode falar, a outra parte, sem pedir autorização, sem ter a vênia do juiz para poder intervir. Okay? Então, aqui tem vários probleminhas desse 361 do ambiente virtual que a gente tem que adaptar. Então, primeiro, no modelo de audiência telepresencial, não há aquela imediatidade que tem na audiência. Tipo, em que o advogado pede a palavra, fala, excelência, pela ordem. Veja, exatamente por falta disso, desse modelo, as ferramentas inventadas pelos tribunais, para as audiências, têm geralmente aquela mãozinha, né? Quer dizer, o advogado quer falar. O grande problema dessa mãozinha é que às vezes o advogado levanta, até ele falar, até a palavra, já passou o ato que ele queria impugnar. Então é de bom alvitre, para poder preservar as garantias constitucionais do processo, que a colheita da prova tenha sido feita, seja feita, com os microfones dos advogados ligados. Né? Por quê? Porque se tiver algum problema, o advogado já vai soltar um ali, pela ordem, excelência, sem a necessidade da mãozinha. Mas veja, o grande problema, e pelo menos comigo tem acontecido isso, é que quando você está falando, pega o som do seu ambiente. Vocês devem ter ouvido alguns segundos atrás o meu cachorro latindo aqui. Né? Ele não fez de propósito. Alguma coisa aconteceu que ele latiu. Às vezes o advogado está num puta ambiente barulhento. E aí fica o microfone do juiz, o microfone de outro advogado, e o microfone da testemunha, vai fazer um baita de um barulho. Então, veja, se forem em ambientes silenciosos, me parece que microfones abertos não tem problema nenhum. Recomendo. Mas em ambientes barulhentos não tem problema nenhum de virar para o advogado e falar, doutor, o ambiente está muito barulhento, vamos fazer o seguinte, desliga o microfone do senhor. No momento que o senhor perguntar, a gente passa a palavra para o senhor. Eu estou de olho na mãozinha, doutor, qualquer momento eu interrompo. Tudo bem? Mas, de novo, combina. Combina isso. Porque isso é uma forma de adaptar esse modelo aos novos tempos. Ok? Ainda aqui nesse artigo, no 361, aqui é onde tem o maior problema, né? Como é que eu faço a intimação de advogados e testemunhas para essa audiência? Onde elas serão ouvidas? Audiência de instrução. A rigor, você tem que combinar essa regra com a regra do 455 do CPC. 455 fala que é dever do advogado intimar a testemunha. Só que o nosso problema é que, nesse caso, o advogado não consegue levar para a testemunha uma cartinha para ela comparecer no fórum dia tal. O fórum está fechado. A maioria dos lugares ainda está fechado. Não sei como é que está aí no Acre. Aqui nós estamos ainda não realizando audiências físicas. Então, devagarzinho vai voltar. Mas aqui tudo ainda telepresencial. Então, o advogado não tem como fazer isso. E outra, não adianta o advogado fazer a intimação para a testemunha, porque a testemunha, primeiro, tem que estar cadastrada para poder entrar no sistema. E segundo, ela precisa do link da audiência. Então, o que tem sido feito adaptando o modelo do 361 com o modelo do 455?
O juiz tem intimado o advogado para indicar as testemunhas e o e-mail delas, garantindo que elas estejam presentes no dia da audiência. Presentes como? Na sala virtual. Então, o juiz dá esse despacho, o advogado vem e fala, as testemunhas que eu vou ouvir estão no e-mail tal, tal e tal. O outro advogado faz a mesma coisa. É óbvio que a parte pode ser intimada como regra na pessoa do advogado, e aí, fornecidos todos os e-mails, a secretaria manda os links próprios, confirma a participação das testemunhas, das partes e dos advogados. Ok? Essa é uma possibilidade. Agora, chegou no dia da audiência. A testemunha não apareceu. O que fazer? O que fazer? Gente, aí aqui é complicado mesmo. E, de novo, volta a ideia de tolerância, volta a ideia de colaboração, de cooperação. Gente, o advogado deu o e-mail, o cartório mandou o e-mail, a testemunha colocou lá que ia participar, chegou no dia, não participou. Não dá para declarar preclusa a prova. Como não dá também para conduzir coercitivamente a testemunha online, né? Manda a polícia lá na casa dela para pôr ela na frente do computador no dia tal. Não dá. Isso é uma resposta que eu não tenho para te dar. Eu posso te falar o que eu faço. O que eu faço é remarcar a audiência e tentar de novo. E agora, talvez, mandando uma carta que se a pessoa não estiver lá, sob pena de desobediência, tem que usar um mecanismo de indireto para poder tentar resolver o problema. Mas o fato é que não há como punir o advogado diligente que deu e-mail, confirmou tudo, porque a testemunha não foi. Como não há como fazer condução coercitiva, o que resta é tentar novamente a realização do ato, tá bom? Outra questão. Marcou a audiência, intimou todo mundo. Está todo mundo ali, menos o advogado. E aí eu tenho um problema grave. Porque se fosse física a audiência, existe uma regra do código. Se fosse física, tem uma regra do código, que é o 362, parágrafo 2º. 362, parágrafo 2º fala que a ausência injustificada do advogado implica na preclusão da prova que ele iria colher. Então ele arrolou 3 testemunhas, botou os endereços, mandou os e-mails, o pessoal tem o link, no dia da audiência veio, mas o advogado não veio. Preclusão ou não pode porque é digital? Gente, a rigor é preclusão. Não muda nada ser físico ou digital o ambiente. Se o advogado foi intimado e não compareceu ao ato, haverá preclusão na colheita da prova. Agora, 2 observações que eu acho importantíssimas. Primeiro, a aplicação do 362, parágrafo 2º não é cogente, tá? Isso é pacífico. É o juiz, no caso concreto, que vai definir. Confesso para vocês que eu nunca deixei de ouvir nenhuma testemunha porque o advogado está ausente, se ela está arrolada e está presente. Né? Óbvio que o advogado vai perder uma oportunidade ótima de fazer a prova a favor dele, de fazer as perguntas adequadas. Mas a testemunha está ali para depor, eu ouço. Né? E segundo, tem que ser extremamente tolerante com o advogado, com a justificativa que pode vir depois. Porque uma coisa que a gente tem que aprender nesse novo regime, que tem a escusa de comparecimento por motivo de força maior, não tem? A pessoa pode justificar a ocorrência. Mas agora a gente vai ter que trabalhar com outro tipo de escusa, parecido com o de força maior, que é a tal da escusa técnica. Quem nunca teve um problema de internet? Quem nunca teve um problema com o computador? Todo mundo já teve. Né? Eu, esses dias mesmo, fui dar aula aqui na Universidade de São Paulo, na pós-graduação, que é um sacrifício, porque são 9 horas de aula de especialização, 3 horas num dia, 3 horas no outro. Esse sistema é assim, é muito diferente, não tem interação. Mas o fato é que meu computador travou. Eu demorei meia hora para voltar ele para voltar a funcionar. Imagina numa audiência. Então, o ideal, meus colegas, é que quando você intima qualquer parte ou testemunha para participar, coloque-se no mandado de intimação, coloque-se no despacho, de novo a previsibilidade, hein? Olha ela aqui de novo. Um e-mail ou um telefone de contato. Principalmente, se for possível, um telefone. Por quê? Porque se der algum problema na hora, tem como a parte avisar, tem como a testemunha avisar. Inclusive para ser orientada. Porque o fato é que se você fez isso, diminui profundamente as escusas.
E se o advogado está com um problema de contato, ele pode não conseguir acessar o computador, mas telefone não é possível. Aí seria muito azarado. Ele liga e justifica, não estou conseguindo. Você sabe que ele está de boa fé. Agora, quando ele não ligar, vai ser difícil depois ele justificar que, havendo um telefone de contato, ele não tenha corrido para avisar. Né? Eu acho que isso é fundamental para que o sistema funcione bem. E, por fim, nessa questão da audiência, eu tenho uma última observação a ser feita, né, nessa questão do artigo 361, que é a questão da possibilidade de inversão da colheita da prova. Todos os colegas já devem ter passado pela seguinte situação. 3 testemunhas do autor, 3 testemunhas do requerido na audiência. Chegou no dia da audiência telepresencial, tem 1 testemunha do autor e 3 do réu. Não dá para aproveitar o ato e já ouvir as testemunhas do réu no lugar do autor? Gente, o ideal é que, para inverter a ordem de produção de provas, haja um negócio processual. As partes digam e falam, concordo. Concordou o negócio processual, acabou o problema. Agora, em caráter excepcional, mesmo sem a concordância das partes, o juiz poderia colher a prova invertida. Por quê? Porque o 139, inciso 6º, autoriza. E o 361 do CPC também autoriza. Tanto o 139, inciso 6º, quanto o 361. Agora, o que é interessante aqui? O interessante aqui é que o juiz tem que fundamentar, tem que justificar. Você tem que dar um motivo pelo qual você está invertendo a ordem de produção de provas. Você vai inverter porque o negócio é o seguinte, a audiência é online. Eu estou com todo mundo aqui, não faz sentido eu perder a oportunidade de ouvir as 3 testemunhas do requerido, porque eu não sei se eu vou conseguir intimá-las novamente. Não sei se elas vão estar disponíveis. Porque, veja, hoje elas entraram na sala, semana que vem elas não entram mais. Né? Agora, já que é para inverter, lembrem que a inversão não pode gerar prejuízo. Então, o que é uma coisa bacana de se fundamentar? Não só de fundamentar, como é bacana também do quê? É bacana de se fazer isso efetivamente na prática. É fazer a inversão, ainda que contra a vontade das partes, não é o recomendável é que elas estejam de acordo, mas estando em desacordo, o juiz faz a inversão, mas coloca na decisão que, se verificar qualquer prejuízo no momento posterior, será redesignada a audiência para reoitiva das testemunhas que já foram ouvidos. Porque aí acabou o problema. Eu ouço 1 testemunha do autor e 3 do réu. Beleza? Na próxima audiência, eu ouço 2 do autor. Se verificar que isso causa prejuízo à defesa do réu, vamos ouvir as 3 de novo. Não tem problema. É possível a redarguição da testemunha a fim de viabilizar o afastamento de uma nulidade por inversão de provas. E esse é um outro ponto. Pessoal, 1 hora, está na hora de eu parar. Mas eu quero fazer uma última consideração final antes do meu bate-papo. A gente vai viver um momento novo na nossa vida. Aliás, já estamos vivendo, né? Você viu que eu não falei que é na nossa vida judiciária, não, na nossa vida pessoal mesmo. E exatamente por conta de tudo que vai acontecer no mundo, o mundo vai ser transformado. E o judiciário, ainda bem, faz parte desse mundo. A gente vai estabelecer aqui com vocês uma impressão de que o que era exceção, que é a prática de atos instrutórios telepresenciais, deve se tornar a regra. E a regra, que é a prática de atos físicos, inteiramente físicos, deve se tornar a exceção. Exatamente por isso, nós, como juízes, temos que ter uma enorme dose de conhecimento da técnica da flexibilização do procedimento. Porque é impossível realizar tudo isso que eu estou propondo para vocês sem uma enorme carga de flexibilização. Agora, sempre para flexibilizar, deve-se relembrar de um alerta fundamental. A gente tem que preservar as garantias constitucionais do processo. Porque, mais do que garantias do cidadão, as garantias constitucionais do processo são garantias do próprio funcionamento do Estado, sem as quais nenhuma sociedade civilizada foi capaz de viver até hoje. Quero mais uma vez agradecer meus colegas do TJ do Acre, da escola, dizer que eu sigo aqui à disposição para a gente debater a respeito desses temas. Obrigado, Marcelo.
Muito obrigado, Cajardone, pelas tuas palavras, pela tua brilhante exposição. Com certeza, mais uma vez, bastante enriquecedor e bastante, nos trouxe bastante reflexões. Realmente, a gente fica muito agradecido com a tua explanação. A gente agora tem um espaço para as perguntas, e a gente fica no aguardo já dessas indagações. Eu teria uma consideração a fazer, eu queria ouvir sua opinião a respeito da questão que se colocou que o artigo 139 ele possibilita ao juiz ele ampliar prazos, né? Mas eu te pergunto se, mediante acordo processual, negócio processual entre as partes, já que o juiz não pode diminuir os prazos, apenas ampliar, né? Ficou bem claro isso. Se as partes negociarem diminuir um prazo, ok, não, sem problemas? Marcelo, sim. Desde que as partes combinem, elas podem reduzir prazos. O juiz não, mas elas podem. O único cuidado é que tem que verificar se essa redução do prazo não acaba por fulminar o direito ao contraditório, que é garantia constitucional. Então, nessa hipótese específica, o juiz vai declarar nulidade. Exemplificativamente, eu não posso fazer uma convenção processual com você dizendo que, caso eu te processe, você tem 12 horas para se defender. Uhum. Veja, uma vez eu falei isso numa palestra, que você não pode falar para a parte que ela tem 24 horas para se defender, 48 horas para se defender, porque isso viola o contraditório. Um advogado levantou a mão e falou assim: doutor, eu sou advogado do eleitoral, e no eleitoral eu tenho prazo de 48 horas para defesa. É inconstitucional? Aí a saída, não, lá não é inconstitucional. Porque lá é um modelo próprio. Excepcional. Não, a regra é que 48 horas não é prazo de defesa. Uhum. Eu faço muito isso ao final da instrução, quando as partes, quando eu pergunto se elas querem apresentar memoriais ou não, geralmente a gente está com outra audiência em seguida, e para apresentar memoriais eu pergunto se elas querem negociar o prazo, né, de apresentação, porque o CPC são 15 dias sucessivos. Eu pergunto se eles querem fazer prazo comum, se eles querem reduzir o prazo, e geralmente eles negociam sim e reduzem, geralmente para prazo comum, né? Eu queria também te perguntar como que está sendo, como você está vendo a experiência aí a respeito de se os advogados eles estão aderindo às audiências virtuais, porque aqui a gente tem enfrentado bastante resistência, essa é a verdade. A gente, inclusive, tem reunido os colegas das varas cíveis para adotar uma certa conduta mais ou menos homogênea, e também até para forçar um pouquinho, porque a gente tem recebido muita justificativa assim, empresas até dizendo a gente não tem condição técnica, e quando a gente percebe claramente que teria, né? Então, eu queria escutar um pouquinho só sobre essa situação. O negócio é o seguinte: empresa falar que não tem condição técnica de participar de uma audiência com um computador e internet é o fim da picada, porque, primeiro, ela precisa hoje fazer toda a comunicação dela com a Receita Federal através de internet e certificação digital. Então, quer dizer, é a coisa mais estranha do mundo. Havia, sim, esse problema até o CNJ, no mês passado, decidir que quem decide se pode ou não pode haver audiência é o juiz do caso. Eu, por exemplo, não aceito recusa de pessoa jurídica. Agora, já deixei de marcar muita audiência de pessoa física, com a pessoa física falando, olha, eu sou idoso, não sei nem mexer. Né? E veja, não está o advogado ali do lado para ajudar a testemunha. A parte. A ideia da audiência telepresencial é que o advogado esteja no escritório dele e a testemunha na casa dela. Às vezes, o advogado é grupo de risco, ele não pode receber a testemunha à parte no escritório dele. Então, assim, tem que ter paciência. E vou mais além. Como eu tenho marcado muita audiência de conciliação e também de instrução pelo método online, eu tenho tido um êxito de realização. Você vai falar assim, puta, é baixo, 50%. Eu tenho conseguido fazer 50% das audiências que eu marco, Marcelo.
sabe? Os outros 50%, paciência. Não tem jeito, né? Até todo mundo ter consciência de que esse é o novo modelo, a gente vai brigar. Mas pelo menos 50% das audiências, pelo menos, eu tenho conseguido realizar. Entendi. As que marca, né? As que vem a marcar, entendi. Veja bem, marcar não está dando nem 50%. Uhum. São uns 30% do total que eu tenho para fazer. Desses 30% que eu marco, metade deve estar acontecendo. Eu queria registrar também a presença, me pedindo aqui para registrar a presença do doutor Afonso Brana e da doutora Luana também, que estão presentes aqui na nossa sala. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria indagar, eu não estou conseguindo visualizar aqui perguntas, mas não sei se algum colega tem... Marcelo, eu ia sugerir, eu tenho uma pergunta, mas eu ia sugerir que os colegas que não quiserem fazer no chat, que levante a mãozinha e a gente abre o áudio, o vídeo, né? Somos poucos, Sim. então acho que não temos problema. Mas eu tenho sim, na verdade eu tenho um monte de perguntas, mas eu estou com vergonha de fazer todas, né? Então eu vou fazer só um. Esses dias ouvindo uma live do professor Tartucci, com o professor Daniel Assunção, eu fiquei um pouco apreensiva, porque o professor Daniel disse o seguinte, que nunca vê, não costuma ver, juiz flexibilizando ou não atendendo, né, norma de direito material. Mas que, se tratando de direito processual, a gente faz isso o tempo todo, né? E com base nisso eu fiquei um pouco apreensiva, né? Porque eu tenho muito medo desse autoritarismo de interpretar de acordo com aquilo que eu quero, né? E com relação às audiências de conciliação, de instrução, eu passei por isso. Eu tentei primeiro fazer por negócio processual, não vingou. Então, como eu precisava que os processos andassem, eu acabei designando, né, impondo mesmo. Tenho feito com base na resolução do... E aí a minha pergunta era justamente com relação ao lugar da prática do ato processual do 217. Que o próprio 217, ele diz que excepcionalmente pode ser fora da sede do juízo. Então, eu queria te perguntar se seria muita viagem na minha cabeça se eu interpretasse esse outro lugar, né? Se eu poderia imaginar esse outro lugar como um lugar imaterial, como videoconferência, ou se estaria forçando demais para poder encontrar uma regra mesmo que me ajudasse a dizer que tem que ser sim por videoconferência. Zenice, ótima pergunta, mas eu quero, antes de responder, só fazer um comentário. Eu não concordo com essa afirmação do Daniel de que os juízes flexibilizam muito as regras de processo e não flexibilizam as regras de direito material. O que a gente faz o dia inteiro em revisional de contrato? É flexibilizar a regra material. É isso que a gente faz. Em modificação de guarda, modificação de visita. Na verdade, a gente faz isso o dia inteiro. É que nós, processualistas, só prestamos atenção no fenômeno processual. E a gente esquece que a juizada está trabalhando no fenômeno material todos os dias. Aliás, eu tendo a dizer que a gente usa muito mais a flexibilização das regras de direito material através de interpretações do que propriamente das regras processuais. Agora, quanto à sua pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar positivamente de que o ambiente virtual é esse outro lugar, né? E a gente vai viver agora um sistema interessante que vai acontecer agora devagarzinho na volta. Eu não falei nada a respeito desse tema, mas foi ótimo você trazer. A gente vai começar a ter audiência no padrão misto, né? Uma parte física e outra parte online. Também é outra maneira de adaptar que a gente vai ter que adotar. Por quê? Porque você provavelmente, quando der uma maneirada... Vocês já voltaram a trabalhar em fórum físico aí ou não? Ainda não. Daqui uns dias a gente vai voltar. Né? Aqui em São Paulo já tem algumas regiões do estado que já voltou. Mas sem audiência ainda. Mas daqui a pouco o que a gente vai fazer?
A gente vai fazer o juiz na sala dele, no fórum, fazendo audiência, uma testemunha na casa dela, e o advogado vai poder tanto ir no fórum, se ele quiser, ficar até numa outra sala que não seja a mesma do juiz, ou do escritório dele. Então, quer dizer, também tem esse modelo misto. E isso também é outro lugar, porque cada um vai estar num ponto, né? Então, eu concordo com a sua interpretação em absoluto. Nós temos aqui uma pergunta da colega Admaura. Ela pergunta: e quando se verifica que o advogado e a testemunha estão no mesmo ambiente após a audiência? Ela pergunta se é um agir temerário, se quebra a regra da incomunicabilidade. A pergunta da Admaura é excelente. E foi bom ela ter tocado nesse assunto, porque eu deveria, na minha exposição, que é tanta coisa para falar, gente, que não dá para abordar tudo, né? Assim, lembra daquela conversa inicial que eu falei para vocês que é o ideal nesse momento? Aquele momento serve, inclusive, para esse esclarecimento. Senhores, os senhores estão aí na presença da testemunha? Pode falar, não tem problema não. O advogado fala, não, está aqui no meu escritório. Né? Tudo bem, está clara a regra do jogo? Então, doutor, na sala está quem? Só o senhor é testemunha? Sim, doutor, estou só eu e a testemunha. Existem algumas coisas que você pode pedir. Fala, doutor, dá para você abrir um pouco mais a câmera para eu ver a sala? Né? Ou dá para colocar esse computador, o laptop, no cantinho da parede, porque a gente vê a sala toda? Quer dizer, você tem como abrir o ângulo para poder verificar que está tudo ok. Agora, se eventualmente o advogado vem e fala, não, doutor, não tem ninguém aqui não, só testemunha, e depois o computador vira e está aquele monte de gente lá, aí é óbvio que é má fé, caso de nulidade. Mas veja, o legal é abrir o jogo, todo mundo combinar o que está acontecendo. Porque sabendo de que vai ser ouvido com todo mundo ali, ninguém depois vai poder reclamar que teve algum vício, porque não houve o protesto oportuno, né? Agora, tem uma coisa bem interessante, né? A gente fica muito preocupado com esse negócio de a testemunha ali pode estar sendo orientada, porque eu não vejo do lado de lá da câmera. Vai que estão fazendo sinal para ela, mostrando cartaz, mostrando papel para ela depor. Gente, a gente não tem essa garantia na cara da gente. Quem te falou que a testemunha não está orientada? Que não foi toda teatralizada? Ah, mas é mais fácil pegar. Concordo, é mais fácil pegar. Mas nunca a gente está 100% garantido de que a testemunha está depondo livre. Né? Eu até acredito que com essa pandemia, cada vez mais a prova oral vai valer menos. Vai ser uma tendência da valoração da prova daqui adiante. A gente não pode ficar presumindo a má-fé, né? Presumindo que vai haver quebra da incomunicabilidade. A gente precisa que ela seja provada ou informada para a gente. Ótimo. Denise? Marcela, a doutora Luana disse que mandou uma pergunta. Eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Luana, podemos abrir o seu áudio? Não vi não aqui, não tá aparecendo para mim. A não ser que ela colocou no chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ali. Lina, você consegue liberar o áudio e o vídeo da doutora Luana, por favor? Doutora Zenice, o vídeo e o áudio está sob a gestão do colega Breno. Então, vamos lá, Estou Breno. verificando aqui no bate-papo também se localizo. Já está liberado, doutora. Tá aqui, Luana Clara. Luana, só você liberar. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos boa tarde. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor Gajardoni. A minha pergunta é bem simples. Essas 4 exceções que o doutor falou no início da sua fala, né, procedimentais de flexibilização, eu queria só saber se elas todas têm previsão no Código de Processo Civil ou elas são também criação da doutrinária ou mesmo jurisprudencial. Está sem microfone, Gajardoni, por favor. Deixa eu ter o microfone. Agora acho que voltou, né? Ok, obrigado.
Luana, obrigado pela pergunta e eu te respondo de maneira muito simples também, tanto quanto você foi bastante objetiva. O modelo 1, flexibilização legal alternativa, tem previsão no código espalhado por diversos dispositivos. Modelo 2, flexibilização legal genérica, também tem previsão no 139, inciso 6º, no 327, parágrafo 2º. O modelo 3 é pura construção da doutrina e da jurisprudência, a flexibilização judicial. E o modelo 4, que é o da flexibilização voluntária, que é o das partes, tem previsão legal no 190 do CPC, que fala dos negócios processuais. Muito obrigada. Entendi. Obrigada, professor. Professor Gajardoni, eu queria só pedir, eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta, eu queria só que, se fosse possível, o senhor fazer um resumo, a gente já ainda tem um tempinho, sobre a questão que eu assisti a sua conversa, a live com o professor Daniel Assunção, e eu lembro que o senhor falava ali sobre a opinião da doutrina a respeito do receio de abrir muito essa questão da flexibilização, como no modelo português, para que o juiz ficasse muito à vontade no agir, né, na flexibilização. Se o senhor pudesse fazer um breve resumo para a gente sobre essa situação, e eu me lembro também que o senhor tinha uma proposta que seria mais interessante que constasse no nosso CPC. Se for possível o senhor colocar para a gente, só para a gente fazer esse encerramento, eu acho que seria oportuno, se for do senhor também, o senhor entender assim também. Claro, no anteprojeto do CPC, que virou o CPC de 2015, da Comissão de Juristas, a gente ia adotar exatamente o mesmo modelo português. O modelo português fala que o poder de flexibilização do juiz é amplíssimo. Não é igual no Brasil, que é assim, flexibilizar para ampliar provas e inverter a ordem de produção de provas. Lá o juiz poderá flexibilizar para adaptar as vicissitudes do caso, ponto. Quer dizer, não é necessário construir uma teoria da flexibilização judicial, aquele terceiro modelo, se eu tiver um modelo igual em Portugal, é o da flexibilização legal genericona, sem mitigação, né? O grande problema é que quando isso saiu da Comissão de Juristas e foi bater no Senado, a OAB, com razão, pulou dessa altura. Porque eles falaram, os juízes já flexibilizam tudo, cada um faz de um jeito. Se eu pôr na lei que cada um pode fazer de um jeito, aí lascou. Né? Agora, o problema da resistência que teve esse modelo português no Brasil é que quem fez o anteprojeto fez muito mal feito. Ele deixou muito aberto, mas não pôs as condições. E dava para ter um modelo mais aberto de flexibilização, desde que condicionasse. E condicionasse a 3 requisitos. O juiz poderia flexibilizar o procedimento, primeiro, se tivesse uma particularidade do direito material. O juiz precisa falar. É essa particularidade, o procedimento existente não dá conta. Essa é a primeira. Segundo, o juiz teria que o quê? Ter motivação, explicar o porquê. Em Portugal, eu conversei com uma professora portuguesa um tempo atrás, Maria Capello. Ela me falou que os juízes lá mal usam a flexibilização do procedimento. Todo mundo tem medo, né? Fala assim, a juizada vai sair aí flexibilizando a rodo. Você consegue imaginar por que os juízes não flexibilizam o procedimento em Portugal, Marcelo? Sabe por quê? Tem que justificar, né? Bastante, né? Exato. Dá muito trabalho flexibilizar. É muito mais fácil seguir a lei. Então lá eles mal usam. Então seria, primeiro, tem que ter uma particularidade excepcional. Segundo, tem que ter fundamentação. E terceiro, principal, tem que ter previsibilidade, contraditório. As partes têm que ser avisadas antes da implementação. Só em caráter excepcional que poderiam ser avisadas depois. Então, se o juiz vai mudar a regra do jogo, tem que botar todo mundo sabendo qual que é a nova regra. Se constasse esses 3 requisitos na proposta, eu acho que passaria uma flexibilização mais ampla. Como não tinha, eles acabaram permitindo só essas 2. Inverter a ordem de produção de provas e ampliar prazos, né? É isso. Ok. Bom, a gente acha que não tem mais uma indagação agora, nenhuma pergunta. Eu quero agradecer imensamente essa doação do nosso professor Gajardoni, nosso colega de São Paulo, pela brilhante explanação, e dizer que nós ficamos imensamente gratos aqui por
por ter compartilhado desse tempo contigo e fazer já o convite, né, para que a gente possa repetir esse contato, se possível, daqui mais alguns dias presencialmente, porque é sempre muito enriquecedor para a gente. Nós ficamos muito mais, saímos muito melhores depois dessas suas palavras, de sorver um pouco do seu trabalho, da sua experiência acadêmica e profissional também. Então, é isso. Muito obrigado. Que Deus te proteja aí nessa pandemia também. E ficamos imensamente gratos, como já disse. Muito obrigado. Eu que agradeço e deixo aqui o meu afetuoso e carinhoso abraço a todos os colegas, servidores do TJ do Acre. Grande abraço também. Doutora Zenice, desembargador Laudivon, deseja fazer uso da palavra? Me permite, Lina, eu gostaria de agradecer a fala do nosso professor, sempre muito preciso, muito objetivo, e tenho certeza que os colegas, os servidores que estão assistindo, tiveram uma grande contribuição, saem melhores do que quando começaram esse webinar. Eu quero agradecer imensamente, professor, estou muito feliz, muito satisfeito, e a sua fala nos ajudará realmente no nosso dia a dia. Nós temos um desafio enorme, todos nós estamos aí vivenciando essa pandemia, e com um desafio que exige muita criatividade. E, felizmente, nós temos aí os mecanismos legais para isso. Então, nós temos meios para viabilizar a flexibilização. Claro, sempre com esse olhar de garantia, de ser previsível, né? E mais garantindo os direitos fundamentais das partes, o direito ao devido processo legal. E é com isso que eu finalizo aqui também, deixando o agradecimento da administração do Tribunal de Justiça e parabenizando mais uma vez a escola pelo tema muito importante para esse momento. Muito obrigado. Obrigada, Excelência. Doutora Zenice, fique à vontade. Só finalizar mesmo para reforçar os agradecimentos, Gajardoni, dizer que foi muito especial para nós, sempre estar com você, ouvi-lo, é sempre muito bom, né? Fico triste aqui de ter acabado já, queria continuar mais uma hora aqui, tirando todas as minhas dúvidas de processo, que eu tenho a sensação que nunca vou dominar, né? Mas eu já... Pode ficar tranquila, porque eu acho que a gente pode estudar o resto da vida esse tempo, processo civil, que a dúvida sempre é uma constante. Eu queria até dizer para os colegas que eu pergunto mesmo, quando eu não encontro na obra, eu mando no Telegram e ele sempre responde, eu perturbo mesmo, né? Então, muito obrigada sempre pela disponibilidade em ensinar e compartilhar aquilo que você construiu ao longo da sua história. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, senhoras e senhores, encerramos assim este webinar intitulado Flexibilização dos procedimentos de audiência de instrução, uma realização da Escola do Poder Judiciário. Agradecemos a todas as autoridades presentes, ao senhor palestrante, ao anfitrião, mediador e todos os participantes que estão conosco até agora aqui pelo Cisco Webex. Finalmente, pedimos a gentileza dos participantes preencherem a pesquisa de avaliação e reação. Acesse o portal da EJUD e clique na área do aluno. A sua participação aprimora as atividades da escola. Tenham todos um ótimo fim de tarde e até a próxima oportunidade.